Aê, mais um episódio e eu tenho muito a agradecer a todos vocês que estão presentes. Sabe por quê? Porque sem vocês nada é possível. Porque é através da conexão entre as pessoas que é possível você ter mais conhecimento, compartilhar conhecimento e conhecer outras pessoas. Então, já que você está aqui, por que não se inscrever, né? Por que não deixar o seu like? Não custa nada e você vai ter mais conteúdos. E além de tudo isso, a notificação através do sininho, você vai ver os cortes do Rabino. Com certeza você vê por causa dele, não por causa de mim. Porque ele tem muito conhecimento para trazer para vocês. E sim, aqui ele vai ter direito de falar tudo aquilo que ele quiser, tá? Então já prepara seu coração. Quer xingar? Xinga. Não quer xingar? Quer dar um elogio? Elogia. Mas participa, tá bom? Porque é isso que transforma as pessoas. Nem sempre a gente está certo. Então é importante você colocar a sua opinião também. Mas antes da gente começar e eu chamar meu queridíssimo convidado, eu quero falar do meu patrocinador, então tem um QR Code na tela. A Bracone, se você tem carro e quer proteger o seu veículo, você precisa de um engate, tá? Então ele serve para duas principais funcionalidades. Primeiro, ele protege o seu veículo na parte traseira de colisões e também ele facilita você de levar altos pesos através de carretinhas e etc. no seu carro. Mas você precisa comprar um de qualidade. Então, se quer um de qualidade que é líder de mercado no Brasil, você pode, através do QR Code, ir para todas as plataformas possíveis e poder adquirir. Ok? Então, muito obrigado. E agora, sem demoras, eu vou trazer o meu amigo aqui, ó, que lindo que ele fez aqui, ó. Tá aqui. Ele trouxe essa xícara para mim de presente, café do Rabino, autêntico, sabor gourmet. Então você que gosta do Rabino, você tem um monte de produtos para adquirir. E daqui a pouquinho a gente fala sobre os livros dele que estão todos aqui na mesa. Shalom, Ravi, Mashlom Hahayon. Bom, Hashem, tô mesmo. Bem-vindo, meu amigo. Quase sem sotaque. Bem-vindo, meu amigo. Tudo Obrigado, bem com você? Hashem, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado por me convidar. Eu que agradeço você ter vindo. Marcado para não falhar esse dia. Só tem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que querem você no podcast e aqueles que têm medo de você no podcast. Só tem dois tipos de pessoas no mundo, tá? E falando em medo, eu já vou começar falando uma coisa. Que eu chamei, presta atenção que tá assistindo, vários pastores para vir debater com você. Tô falando ao vivo. Vários pastores, acho que foi uns 7. Todos aceitaram. Quando eu falei que era com você, teve um me respondeu mais, outro falou que ia viajar, outro falou que ia fazer alguma coisa. E aí? De onde que vem esse sentimento em relação ao Rabino, hein? Eu brigo. Tem que ir, porque quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Então, quando você realmente tentou fazer isso, você viu que acontece porque eles adoram me odiar, eu odeio me adorar. Então, essa questão, tipo, eles sabem meu conteúdo, conhecem tudo, mas não querem, como fala, literalmente, largar o osso. Porque eu não tenho medo ou receio de falar o que realmente eu sei, e se eu fiz compromisso com a verdade, e eu faço questão de falar a verdade, não tento maquiar ela, não tento, sabe, deixar ela mais suave, é do jeito que é. Se você gosta, beleza, se não gosta, não faz diferença nenhuma. Especialmente quando eu tomei a decisão de falar a verdade do judaísmo e judaísmo de verdade. Esse é meu logo também no livro de Zendar. Eu tomei a decisão porque quando eu cheguei no Brasil eu vi que tinha zero, não vou falar nem negativo, zero conhecimento do que é judaísmo de verdade. Não no mundo judaico, no mundo brasileiro comum, cristão, aí vai. E isso eu falo para você 15, 18 anos atrás. Eu estou quase 20 anos aqui no Brasil. E essa é uma coisa que me incomodou, porque eu acredito que, no fundo, toda pessoa está interessada a saber a verdade, conhecer a verdade, seguir a verdade. No fundo, tem uns que estão mais no fundo, mas, no geral, as pessoas são assim.
E para mim isso é uma coisa que presa no meu dia a dia, na minha vida, tudo. É uma das questões que eu virei rabino é por causa eu prezo muito a questão da verdade. E a verdade você só alcança ela através de estudo, conhecimento, debate, discussões, argumentos e tentar separar o seu emocional com os fatos. Algo que no mundo das religiões é muito difícil a pessoa fazer, porque tudo é na base da emoção. Quando você coloca alguns fatos ou algumas verdades, as pessoas não têm resposta, então desculpa, é mistério, vocês são cegos, vocês não entendem. Todos esses, sabe, argumentos que não são argumentos, na verdade, são desculpas a não aprofundar no assunto. A verdade para você, ela é única? Ou existe várias verdades? Não é para mim. A verdade não é minha. Não é para mim. É de quem? De quem criou o mundo. De Deus. Ele criou o mundo. Vou te dar um exemplo. Se quer polêmica, então vamos lá. Não, eu tô te provocando Deus mesmo. Deus criou o mundo. Ele criou 2 tipos de seres. Homem e mulher. 2 gêneros. E ele não criou. Ele falou assim, homem e mulher, macho e fêmea. Ele fez questão de citar também os gêneros. Tá, ok. Na Bíblia está escrito também os gêneros que Deus criou. Lá em Bereshit. Exatamente. Tá. O homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Tá bom. O resto veio da cabeça da pessoa. Okay? Então, essa é uma verdade. Agora, temos que entender uma coisa que no Brasil, eu vi esse termo. A realidade é única, mas cada um tem a sua verdade. Na verdade, na questão que ele é oposto. A verdade é única. O que você tem diferente de mim é a sua realidade. 1 mais 1 vale 2. O que você vai fazer com isso depende de você. Você pode gostar, não faz diferença. Essa é a sua realidade. Entendi. Mas a verdade que 1 mais 1 vale 2 é uma verdade absoluta. Entendi. É o cálculo ali. É isso. Nunca vai valer 3, 4 ou 5. 1 mais 1 vale 2. Você pode não gostar dessa verdade. Você pode fazer outra coisa com isso, mas o fato da sua realidade não vai mudar a verdade. A verdade é aquela que foi passada ao povo de Israel. Para transmitir para o resto do mundo. Para o resto do mundo. Não para ser somente para nós. Você acredita que isso acontece no dia de hoje? Hoje, nós estamos no ponto que estamos cumprindo mais a nossa missão do que antes. Porque sempre foi um pouquinho mais escondidinho, não foi? Por que será? O porquê, a gente vai entrar daqui a pouco nesse tema. Não, muito simples. Porque se alguém, um judeu, falaria o que eu falo hoje, eu vou fazer 100 anos atrás. Será linchado na praça pública. Como muitos judeus foram queimados, massacrados, não por falar, por apenas ser judeus. Ok? Então, essa é a questão. Hoje, com a evolução da intelectual humana, espiritualidade do ser humano, antigamente você acertava briga com duelo. Na minha época era briga depois da escola. Sabe, briga. Hoje não, hoje eu vou te processar. Evoluiu um pouquinho. Agora tá fazendo shaming. Tá mascarado, vamos falar assim, né? Quando eu crescia, eu falava, você pode falar o que quiser, não estou nem aí. Essa é a minha época, 80, 90. Mas hoje evoluímos, hoje palavras, apesar de terem que as palavras têm poder. E podemos utilizar a palavra, okay, como forma de destruir ou construir. Agora, o que eu faço questão, sempre a pessoa entender, por isso muitas pessoas acham que eu sou grosso, mas não, eu sou um cara muito meigo, legal, amoroso. Amável. Amável.
Igualzinho eu. Vou fazer, já sou casado, então já sei uma que me aguenta o suficiente. O negócio é assim, eu não envolvo minhas ideias emocionais com os argumentos. Quando eu debato os fatos, eu debato o assunto, não a pessoa. Muitas vezes você vê a pessoa que tenta argumentar contra mim, ele não argumenta, ele ataca pessoalmente. Ele vai na pessoa do Rabino. Aí eu vou me divertindo, porque eu vou tirar o sarro, eu me divirto. Aí você joga um pouquinho mais de gasolina no fogo. Porque eu não levo o pessoal. Você fala o que você quiser de mim, minha vida, estou resolvido já. Okay? Não, entendi. E a pessoa nem me conhece, eu nem conheço. Então, para mim é uma diversão. Entendeu? Mas, no fundo, eu vou sentar com a pessoa. Cara, tem um café do Rabino. Vamos sentar, tomar café. Eu trago o café. Okay? Vamos sentar, conversar. Fala seus argumentos, eu falo meus argumentos. É isso. Se você me convença, por que não? Que é um debate saudável. Mas se eu te convenço, ou pelo menos você tem que avaliar seus conceitos. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aqui uma dualidade, que é a seguinte. Nós aqui temos... aonde? Aqui no mês ou no mundo? Aqui na minha cabeça. É porque eu estou visualizando, você não está visualizando, mas eu estou visualizando. Tem remédios para isso. Que Deus está querendo? Por que ele... eu não vou nem falar por que ele escolheu o povo judeu, não é isso. Mas o que ele quer? O que Deus quer? Uau, uma pergunta boa. Você podia deixar ela para o final, mas já no início, então vamos lá. O Hassidut, a Kabbalah, o Hassidut, ensina que Deus criou o mundo, ele criou especialmente o homem, porque ele estava sozinho no seu mundo. Deus era o único ser verdadeiro, um criador. E estava sozinho. É um ser perfeito, para ser, assim, ele precisa de alguém para ele que pode beneficiar. Ele necessidade dele. Ele precisa de você para relacionar com ele. E ele criou o mundo inteiro, né, e colocou o ser humano nesse mundo para ter um relacionamento pessoal, individual com cada um de nós. E ele deu o manual de como você consegue conectar com ele e relacionar com ele pessoalmente, sem nenhum intermediário, sem nada. Você e ele, um relacionamento pessoal, verdadeiro, de um criador com seu, fazer co-criador. Como fala no meu livro, que Deus criou o homem no seu imagem e semelhança, para que ele possa relacionar. Então, tudo que Deus tem, ele embutiu dentro do homem. Muitas vezes bem escondido. Sim. Muito bem escondido. Porque ele deu para nós o poder de criar a nossa realidade. Então, isso é uma coisa que só o ser humano tem. Por isso, nós somos a única espécie que nenhuma desses 8 bilhões que tem no mundo é igual. Você vai pegar uma espécie na natureza, você vai ver qualquer animal, ele é igual a todas as espécies dele, menos o ser humano. E cada um de nós é um ser único e especial que Deus quer relacionar com ele. E Deus, ele parece muito com a gente. Não, a gente parece com ele. Posso falar por quê? Obviamente o oposto, né? A gente é o ovo, né? Então, o ovo veio da galinha. Se você é a criatura e o criador, obviamente, você né? parece com seus pais ou seus pais parecem com você? Não, a minha outra encarnação, cadê? Mas, o que eu queria trazer para você é o seguinte. Porque Deus também se arrependeu. Onde está escrito isso? Ele não se arrependeu de fazer o homem?
Lá em Noé? Não foi que ele arrependeu. Ele ficou triste. Porque o que acontece? De novo, ele deu, para poder relacionar verdadeiramente com o homem, ele deu uma coisa que nenhum outro ser tem. Nem o animal, nem os anjos. Uma coisa que chama escolha. E quando ele viu que a sua criatura, que você criou, você deu tudo, você realmente quer dar tudo para ela, ela escolheu não relacionar com você, ela ficou triste. E toda a criação foi desviada do propósito, menos uma pessoa em sua família, que o Noé. Que Noé vai criar uma pessoa justa da sua geração. Então, eu não queria arrependeu. Deus sabia o que ia acontecer, mas ele deu a escolha para a pessoa, para o ser humano. Você tem a escolha. Você quer relacionar diretamente com Deus? Ou você quer relacionar com intermediários? Você quer adorar ídolos? Em todos os aspectos. Sim. Não só na religião, também TV, Hollywood, cinema, o que você quiser. O que você quiser. E a pergunta de novo. Você está me falando a tradução ou o texto original que está escrito? Espera que eu vou pegar o original aqui e vou ler para você. Peraí. Então, Vaitnacham. Vaitnacham, né, tem várias traduções. Né? Ficou triste e também arrependeu não um desses traduções. Que arrependeu Itcharet. Itnacham é diferente. Itnacham ficou triste, ficou em luto. Mas é a mesma vertente, não é? Não, nem a mesma raiz. Não? Itcharet e Itnacham. São raízes totalmente diferentes. Tá. Entendeu? Tem uma letra, mas o resto não tem nada a ver, né? São palavras totalmente diferentes. Você acha que também essas traduções complicam um pouco mais o entendimento? Totalmente. Acabam totalmente. desviando? A pior coisa que não pior, mas a coisa mais ridícula que eu escuto, que os argumentos que os judeus não entendem o texto. Tem muito disso, viu? Sim, aí eu pergunto, eu faço questão, às vezes eu ando com Tanakh no meu bolso. Uhum. Qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer pessoa que faz esse argumento, eu dou para ele. Me mostra aqui o texto onde que eu não entendo. O Tanar, para quem não sabe, é como se fosse o Antigo Testamento inteiro, não é? O que é chamado erradamente o Antigo Testamento. Não tem nada antigo nele. Não, mas é para o pessoal entender, né? O Tanar é ali o... Sim. Aí eu falo, antigo. Mostra para mim algo que eu não entendo. Não encontrei até hoje nenhum que fala para mim, deixa eu vou abrir aqui porque eu sei ler hebraico. Eu não sei ler hebraico. Então, você não entende a língua original, você está baseado em traduções, que sabe, tradução é traição do tradutor. Uhum. Ele só traduz conforme ele entende. E eu consigo ter muitos erros. Erros grotescos. Não vou falar aqui propositalmente, vou falar erros, ok? E eu já tenho vários conteúdos meus que eu mostro. E você basear numa tradução errada, se não sabe ler o original, você fala que eu não entendo, desculpa, a nossa conversa acabou aqui. A pessoa já vai começar... Você fez. Para você debater, você tem que ter duas pessoas, pelo menos, entendem no assunto igual. A mesma coisa. Ou no mesmo nível, só que em âmbitos diferentes. E muitas vezes, mas é engraçado que quando eu cito algumas versos do Novo Testamento para o cristão, ele não sabe. Mas a maioria dos cristãos não sabem. Então por que você vem debater? Então, porque normalmente o cristão ele é assim. Não, então não tem problema. O cristão é assim. Você fala, não vamos debater. Porque é uma coisa mais assim, o cristão, ele tem essa questão de ser evangelista, sabe? De converter almas. Você já ouviu tudo isso? Sim. Que eu vi até um livro aqui, né? E aí eu queria, já que você entrou no cristianismo,
O Novo Testamento foi escrito em grego. Sim. Tem um livro ali que foi escrito em hebraico. Você manja do grego? Não. Porque eu não sigo o Novo Testamento. Mas você já leu tudo do Novo Testamento, né? Eu li o Novo Testamento, eu sei a teologia cristã, para poder saber se é verdade ou não. Porque no momento que chega para mim e fala para mim, olha, Rabino, nós acreditamos na Torá também. Moisés, o povo de Israel, Monte Sinai, tudo é verdade. Rei Davi, tudo é verdade. Só que agora chegou o Novo Testamento e veio Jesus. Ele é a única forma de você se salvar, você se conectar com o Pai. A única. Não há salvação além do sangue de Jesus. E qualquer questão que eu for fazer aqui, eu estou tirando de contexto, é mentira, porque ele sabe muito bem como é pregado. Não, mas isso aí é a base do cristianismo, né? Não, eu já escutei fazer, não, você está tirando o contexto. Eu estou falando, alguma coisa que está falando para mim. Você não entende. Muito simples. Estou pegando a mais, não estou falando os vertentes que estão. Que agora tem de tudo, né? O Papa até autorizou o casamento gay. Não tem de tudo agora. Então, o que acontece? A única, ok. Eu estou interessado na verdade. Eu quero conectar, eu quero relacionar com Deus. Então, eu vou pegar, eu vou analisar. Porque eu sou judeu. Eu sigo a Torá, a lei de Moisés, os profetas. E aqui vem um livro e falou, não. Ele afirma a Torá, ele segue a Torá, até que os próprios livros evangélicos falam, não, de acordo conforme está escrito no profeta, vários lugares. Depois eu te falar os pontos também. Aí então, eu vou abrir. Quando eu vou ver que não se que esse livro ele não afirma, ele contradiz o que nós dois falamos que estamos acreditando, porque o cristão acredita na Torá. Sim, acredita no Novo Testamento. Porque a base dele é um judeu que era judeu e praticante. Entendeu? Escrito até no Novo Testamento, e ele praticava o judaísmo. Exatamente. Porque tem algumas questões dele, os pais aí, o pessoal ali que realmente vai praticar, mas não importa. A questão é que eles afirmam que a Torá é verdade. Ele fala bem, mas o Novo Testamento também não é verdade. Aqui nós temos a questão, essa é uma análise lógica. Ok? Qualquer acadêmico vai, ou qualquer pessoa que tem bom senso, vai entender. Se você tem dois livros, ok? E continuação do outro. Essa é a argumentação. Só que tem algo que contradiz o outro. Okay? Por exemplo, Jesus saiu de Belém, foi para Nazaré, que será cumprida a profecia que o Messias será chamado Nazireu. Conforme a profecia. Aí você vai ler aqui, aí você vai estar, cadê a profecia? Nos profetas. Cadê? Não existe essa profecia. Uma invenção. Nezireu ou Nezareno não tem nada a ver com a cidade de Nazaré, que não existia na época. Netzare. Não, é Nazir. Nazir, Notzri. Mas Nazir não vem daquele... Nazir é um Nezireu, uma pessoa que faz o voto de Nezireu. Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. De novo, aonde está escrito que o Messias vai ser Nezireu? O Nazareno? E da cidade de Nazaré? Eu tenho que ir lá, porque, imagina, eu tenho que viajar para o Brasil para que se cumprir a profecia que eu seria do Brasil. Isso pode ser valer para qualquer pessoa. Quantas pessoas viajam para o Brasil? Não tem nada. Agora, mas não, o problema não é isso. O problema é que não existe isso em nenhum lugar no texto. Aí eu vou pegar outros lugares, eu vou ver que tem erros geográficos de contexto. Eu nem vou falar que eu vou abrir os Salmos e tem lugares que não são erros de tradução, são deturpações e mudanças propositais do texto.
Agora nós temos duas opções. Se um contradiz o outro, mesmo dizendo que é continuação, porque a Torá fala, cada um morrerá pelos seus próprios pecados. E aqui fala, não, Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, de quem aceita ele. Quem estiver nele não vai ser mais condenado. Exatamente. Aqui acabou. Aqui já é uma contradição fatal. E a pergunta é assim, quem tem razão? Não estou pedindo opinião, estou fazendo um cálculo, uma lógica aqui. Se a Torá está certa, o Novo Testamento contradiz, é mentira. Okay? Agora, se o Novo Testamento, não, essa é verdade, o que está errado é a Torá está errada, mas você basear na Torá, então você também está errado. Qualquer forma que você vai olhar, o Novo Testamento está errado. Porque não pode ter duas verdades. Mas pode ter várias realidades. Você pode pegar a maquiagem do mundo judaico da época e criar a sua realidade, que é a realidade grega-romana. Você pode pegar a realidade judaica da época e continuar a ser judeu até hoje, como a maioria do povo judeu. Sem precisar adotar a realidade grega-romana. Entendeu? Então, quando eu vou entrar... Infelizmente, as pessoas, algumas pessoas, não falar muito, algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que despertaram, estão acordando, tem um despertar muito grande no Brasil. Mas essas pessoas que não querem debater ou têm medo dos argumentos, eles não têm essa, talvez, essa, não capacidade, mas essa nível emocional de aguentar a contradição racional das suas crenças. Porque vai dar uma chocada ali, né? O que chama de dissonância cognitiva. Exato. Até o termo... Mas deixa eu falar para você uma coisa. Em algum momento na sua vida, você já acreditou em Jesus Cristo? Nunca. Só mesmo. Mentira. Em que sentido? Sei lá. Acreditar que ele é o meu Você sempre foi fervoroso, não sei. Eu nunca fui cristão. Não, tudo bem, mas... Eu nunca aceitei Jesus, que é o meu único salvador. Mas você deve ter ouvido desde menino, desde né? pequeno, a gente escuta Você chegou a alguma vez pensar sobre isso? Assim, jamais. Será que é ou não? Não, nunca. Porque mesmo que você não é uma pessoa praticante, religiosa, você tem um certo de discernimento. Porque no mundo judaico, o que acontece? Você é educado desde pequeno de questionar, de debater. Sim. Não tem problema, não tem problema você perguntar, questionar, debater. Eu falei, se alguém me prova que é verdade, eu sou um burro se eu não aceito. Deixa bastante fechado nele, tá, diretor? Que o pessoal quer ver ele. Ninguém quer me ver aqui, não. Deixa eu arrumar a barba. Não, só todo mundo aqui para ver você, pô. Mas de novo, e eu não tenho problema sentar, tomar café com qualquer pessoa. Muitas pessoas querem, a gente combina. Montei um evento que estou fazendo no tour no Brasil, chama Café com o Rabino. Onde que eu trago café, chega um monte de gente, e a gente conversa, tem bate-papo, perguntas, com muito prazer. A questão que eu falo para as pessoas, se eu consigo argumentar algo que faz sentido a você, seja aberto a reavaliar os conceitos. Só isso. Seja aberto a pesquisar um pouco mais. Entendeu? Eu falo para você, lê por conta própria. Pega a Torá, pega o Tanakh, a Bíblia, e lê do início até o fim. O problema no cristianismo é que eles começam no Novo Testamento e depois eles vão para Torá. É assim que é ensinado, né? Pois é, mas aonde você... Esse parece igual a Star Wars. Na você verdade, começou no final e depois... Na verdade, a maioria das histórias do Tanakh é utilizada como coach, como motivacional. Que é pegar as histórias de vida, de você tem uma coisa superação. interessante. A diferença que para nós judeus é a nossa bibliografia. Sim, com certeza, né? Não é a diferença? Essa história mas da você sabe que o cristão gosta bastante dos judeus, né? Até que eles escutem o que os judeus pensam de verdade.
E aí você entra Esse na é o história. famoso amor cristão. Não, essa é a famosa hipocrisia do amor cristão. Ama seu inimigo, nada. Tudo é a boca para fora. Eu falo isso não por mim, por muitos amigos meus que saíram da igreja e viraram Bnei Noach. Onde próprios familiares, ok? Não querem mais contato com eles. Mas a pessoa, cadê o amor agora? Só se ele é cristão mesmo, cadê então amar o inimigo? Isso não é judaico, aliás, ok? Isso é cristão, considerado cristão. Ah, não, isso aí não é judaico, não, isso aí é do... Isso não é questão judaico. O que acontece? O que eu vi? Que eles, o cristãos, não por mal, eu entendo de onde que eles vêm, o que eles aprendem. O que eles aprendem de judaísmo é judaísmo conforme pregado, doutrinado no Novo Testamento, que não tem nada a ver com o judaísmo. Uma endemonização dos judeus no Novo Testamento. Então, tudo que eu tento ensinar e explicar para as pessoas o que é o judaísmo de verdade. Sim. E a verdade do judaísmo. O que você vai fazer com isso se torna a sua realidade. Aí é sua escolha. Mas eu acredito que Jesus, ele teve uma participação importante de levar a história conhecida ao mundo. Ok, vou te falar, você acredita. Beleza. Jesus não levou nada para nenhum lugar. A igreja romana, através da espada e dos... na verdade... E se você vai falar, se você vai ver, a religião que mais cresce hoje no mundo é o Islã. É o Islã. Da mesma forma que a igreja romana católica começou, através da espada e do terror. É a mesma forma. O Islã é a igreja católica mais nova. Só isso. Mas eu não sei se você pergunta, sabe. Esse argumento seu, você fala, então, Muhammad levou... Não é argumento, não. Leve em consideração que tudo é provocação só mesmo, não, tá? Esse argumento, você já escutou esse argumento? Não, que Jesus levou... Esse argumento, então, você deveria ser muçulmano hoje. Porque o muçulmano, o Islã, está crescendo muito mais. E o muçulmano, ele acredita em Jesus. E acredita em Jesus, que Jesus também vai voltar. Ele só acredita um pouco diferente do que está escrito. Mas ele acredita que ele é o Messias. Mas você sabe que católico e evangélico, eles não se bicam muito, não. Você sabe disso. Essa briga, para mim, é uma coisa, para gente que está fora, é um pouco engraçado, porque você segue a mesma coisa, o mesmo livro. Mas olha que essas doutrinas... Tudo começou porque um cara não foi eleito como papa. Ele ficou revoltado. Aí começou a separação. Da mesma coisa que a igreja anglicana foi criada porque o papa não queria deixar o rei divorciar e casar com outra mulher. Deus não aceita eu, então eu vou criar outro Deus. A mesma história do paganismo, da idolatria. Eu vou servir o Deus, ou vou criar um Deus que serve para mim. Por isso você tem tanta dominação dentro do cristianismo. E o que vai acontecer com todo esse povo, então, na visão do judaísmo? Vai chegar o momento que eles vão cair na real. Não, assim, quem já morreu, quem não vai morrer não acreditando, na visão do judaísmo, né? O que vai acontecer com esse povo? Para onde que eles vão? Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Tem pessoas que vão reencarnar, tem pessoas que vão receber o que eles merecem, por bem ou por mal, e seguem em frente. E quando temos... Mas trabalho, assim, acaba, ela evapora? Ou ela vai pro quinto dos infernos? Ou ela vai pro um ermo, sei lá. O que acontece na visão do judaísmo? É uma pergunta real, tá? Sim. Uma das bases fundamentais no judaísmo, conceitos bases, é a reencarnação. Então, a pessoa, ele vem aqui para cumprir uma missão. Não vem aqui para ser salvo. Ou para, sabe, arrebatar. Não. Ele veio aqui para fazer esse mundo, mundo divino. Físico, mas divino. Por isso os judeus têm os 613 mandamentos, e os não-judeus têm as 7 leis de Noé. Cada um com seu papel. E dentro disso, você tem a sua missão particular. Como você tem que comportar, como você tem que ver, como você faz o seu mundo, ao seu redor um pouco melhor. Se você não cumpriu isso e faleceu antes, você vai ter que voltar ou para consertar ou para cumprir. Cada um no seu nível.
Entendi. No espiritismo, né, você vai bem para um hospital lá e depois volta. Você sabe disso, né? Eu conheço. Todo mundo de branco lá, tal, jaleco, né? Aí eles fazem lá umas injeções, tal, e aí depois a pessoa volta. Que bom. No judaísmo não é assim, não? Não. Porque não tem, a alma não tem corpo, a alma não tem cor, não tem... Ele só já entra na Ele pílula. existe, ele apenas existe. Não tem tempo e espaço. Tempo e espaço é algo que foi criado no mundo físico. Sim. Fora do mundo físico, não tem tempo e espaço. Então, você pode calcular essas coisas por massa ou por tempo. Depois de uma pessoa que morreu e vai encarnar daqui 1000 anos, daqui 100 anos. Não é uma coisa que a gente sabe como calcular ou entender. Né? Agora, toda a questão, claro, eu não sou cabalista, eu não pretendo ser, eu estudo um pouquinho, cada um pode pegar os estudos e entender, tentar entender um pouco mais a fundo, mas toda a questão, de novo, a ideia da reencarnação, né, é que você veio para cumprir um propósito. Esse propósito você aceitou e você tem que cumprir. Se vai ser dessa vez, se Deus nos livre, vai ter que ser outras vezes. Então, nós temos que fazer o melhor possível nessa vez, porque ninguém sabe se vai ter outra chance. Você acredita que o Mashiach reencarna, vai reencarnando toda geração? De novo, não o que eu acredito. O que eu acredito é irrelevante. O que as nossas escrituras falam é que toda geração tem um líder da geração que tem a alma do Mashiach. Que tem a alma do Mashiach. Sim. Porque tem muito comentário, até nos Estados Unidos principalmente, sobre o Rebbe. Sim, Rebbe de Lubavitch. Para quem não sabe, o Rebbe foi um grande líder. E nós somos nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Ele foi um grande líder. Ele fez... Ele morou nos Estados Unidos, né, nos últimos anos da sua missão, e passou uma mensagem muito importante para o mundo, né? Inclusive tem até um feriado lá nos Estados Unidos que tem ligação com ele, aconselhou presidentes, enfim. Eu tive o prazer de ver $1 dele pertinho ali, mas enfim, a história dele é longa. Sim, já é outro podcast. Mas, por favor, volte mais aqui, tá? Não fica com raiva de mim, não. Existe quem acredita nisso e quem, na época, já falava que não. Quando ele estava vivo, né? E aí? Incrível que pareça, no judaísmo, você não vai para o inferno se você não acredita se alguém é Mashiach ou não. Eu sei que é difícil para alguns achar, mas você pode pensar o que você quiser. Não vai para o inferno. Ainda bem. Você não vai para os abismos do purgatório, não. Tá. Você, de novo. E também, os que falam que sim, a gente fala, bom, estuda, analisa os argumentos. Não faz uma reação emocional, porque a ideia de Mashiach que você tem na cabeça é distorcido. Porque muitos, até judeus que eu converso, eu vejo que o que eles sabem da ideia de Mashiach no judaísmo é o cristão. Chegou para um amigo meu, perguntou uma vez, por que eu preciso do Mashiach para me salvar? Eu falei, eu não sei, porque Mashiach não vem para salvar ninguém. Isaías 43:11 fala, o único salvador é Deus. Mashiach não está aqui para salvar ninguém, é aqui para cumprir a sua missão de elevar o povo de Israel ao mundo inteiro para a era messiânica. Que vai ser nesse mundo físico, mundo utópico. Que vai construir o terceiro templo, exatamente. Uma série de coisas. Vai ser o paz mundial, todo mundo, não o paz fake do Nações Unidas. O paz verdadeiro, onde que está escrito que todos os povos vão servir o Deus junto. Eu vou fazer a última pergunta sobre isso, porque senão a gente vai ficar nisso forever. E eu preciso falar dos seus livros. Mas assim, e galera que tá assistindo, demorou pra você se inscrever no canal, né? Eu vou trazer o Rabino mais vezes, pode ficar tranquilo, se inscreve aí no canal. Tem bastante comentário. O Rabino quer que você se inscreva no canal. Não é, Rabino, que você quer? Se inscreve, eu faço questão da pessoa fazer perguntas. Pode fazer, eu vou ler as perguntas, o diretor vai me ajudar também a ver as perguntas, que tem 10 milhões de perguntas aqui. Ah, só? Mas assim,
meu querido amigo, você sabia, quadro, você sabia que o Mashiach, descrito pelo judaísmo, combina certinho com o apocalipse do anticristo? Vocês já tinham ouvido falar disso aí? Sim, claro. Que bate certinho com a escrito lá Em com o João? certas formas, sim. Não que ele vai trazer a paz mundial, que ele vai sentar no templo do Senhor, uma série de coisas. Então, por que eu tô te perguntando? Por que tem um monte, só para concluir, tem um monte de gente que fala um monte de coisa aí, mas não é judeu. Sim. Aí eu queria ouvir de um legítimo judeu sobre essa história, com certeza, assim, um que estuda, né? Tem essa também. E o que você tem de conhecimento sobre isso para trazer para a gente, por favor. Então, você tem que entender que toda a ideia do Novo Testamento, como eu falei antes, é demonizar os judeus. Tanto a ideia que Messias, o Mashiach, tem que ser Deus, ou adorado como Pai da Trindade, ou nascido de uma virgem, e não é judaico. Essa é uma invenção, não é uma aplicação grego-romana sobre cenário judaico. Eu falo assim, igual novela da Globo. Sempre a mesma história, só muda o cenário. As idolatrias do mundo antigo são todas as mesmas, só muda o cenário. Às vezes na Babilônia, às vezes na Pérsia, às vezes na Roma, na Grécia, as mesmas histórias se repetem. Então vamos pegar um cenário, okay? De todos que sabem que é uma verdade, que o povo judeu tem uma única, vamos falar assim, crença, religião que foi formada, porque numa revelação em massa. O povo inteiro estava no Monte Sinai. Não uma pessoa que viu o anjo sozinho no deserto ou na caverna, e o cara que recebeu um livro de folha de ouro na floresta e depois sumiu. Nada disso. Deus falou com o povo inteiro. O povo inteiro viu a revelação divina no Monte Sinai. Okay? Então, precisa alguma coisa para descredibilizar os judeus. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o cenário judaico, vamos aplicar as nossas crenças pagãs acima de um ser. Ok? E vamos pegar o que eles acreditam como o demônio que vai ser contra coisa boa, amor, paz e amor para todo mundo. Tanto o Messias cristão e o anticristo cristão são conceitos do cristianismo. Não tem nada a ver com o judaísmo. A falha que eles fazem, ou uma das falhas, mas uma falha que eles fazem é que eles insistem, okay, fazer a genealogia de Jesus até o rei Davi. Sendo ele não tem nada a ver com o rei Davi, porque ele supostamente nascido do Espírito Santo e José é pai adotivo, que não tem nenhum direito de herança pela lei judaica, lembra? Eles são judeus. Sim, segue 100% da lei. Não tem direito nenhum de herança se ele é adotivo. Okay? Tem vários problemas pela lei judaica nesse acontecimento, mas primeira regra, critério do Mashiach, que ele é descendente direto, pai por filho do rei Davi. Hoje, mesmo no Brasil, nós temos várias famílias. Isso para o Mashiach, você está falando? Agora estou falando do conceito dos critérios judaicos, não invenções cristãs. Okay? No judaísmo, a primeira critério para a pessoa ser considerado um Mashiach, primeira coisa, ele tem que ser descendente da casa de Davi. Pai, filho, pai, filho, pai, filho. Ah, tá. Então, patriarcal. Porque errado ele age em patriarcal. Não tem nada a ver com ser judeu, que é a questão da mãe. Se ele é judeu, é pela mãe. Claro que a mãe tem que ser judia, óbvio. Eu entendi, tá. Vou te dar um exemplo. Silvio Santos, família Barbanel. Silvio Santos é meu... Brincadeira. Quase. Por pouco ele perdeu. Por pouco. Só quando começou a falar oi, já não era, né? Não, na verdade, o problema nem isso. O problema é família Barbanel. Ele é descendente da casa de Davi. Família Barbanel. Sério? Barbanel. Nossa. Ele fala que é descendente do Barbanel. Então, Barbanel é descendente da casa de Davi. O problema é que ele casou com uma não judia.
As filhas dele são pastoras. Não são judias. Os filhos, os netos e bisnetos não são judeus. Tanto que eu acho que tem até cristão na família dele. A própria filha é pastora. É. Então, nesse momento, toda a linhagem, vou falar assim, real, foi cortada. Entendi. Agora, tem outra família. Então, isso é novidade, você não sabia não, hein? Tem outra família no Brasil, que tem várias, mas uma das famílias, um dono de bancos e tudo, são descendentes. Eu sei quem é, tá? Depois a gente vai falar quem é. Eu sei quem é. Eles são descendentes, também, uma das famílias descendentes da casa de Davi. E são família praticante, judeus praticantes, então todos são judeus. Então, o Mashiach pode vir do Brasil, então, por exemplo. Agora, de novo, essa é a primeira critério. Segundo, tem que ser grande estudioso da Torá, é líder, considerado um dos líderes do povo, através do seu conhecimento da Torá. Sim. Okay? Então, essa é uma das questões. Mas pode vir de qualquer lugar do mundo? Ou não? Tem que ser lá de Israel? Não, pode ser qualquer lugar. Eu estou falando das critérios. Não, tudo bem. Que é definir. Em nenhum lugar fala que ele tem que ser de Israel. Mas ele tem que ser político? Porque ele vai ter que mexer na política, não tem como. Depende, se é político ou mexer na política. São duas coisas diferentes. Ah. Vou dar um exemplo. O Rebbe de Lubavitch nunca era político, mas ele conseguiu derrubar o governo em Israel, em 84. Tá. Entendeu? Tinha um acordo lá entre os partidos. O Rebbe, pelo nível dele, viu que um dos partidos vai trair o outro nessa coalizão. Então ele mandou dois dos principais parlamentares que iam votar numa questão das leis sumir do parlamento. E nisso, essa coalizão caiu, o governo tinha que fazer novas eleições. Ele era político ou mexeu na política? Ele conseguiu derrubar um governo. Não, ele mexeu na política. Mas ele não é político. Fez o que tinha que fazer. Mas não, eu não vejo problema de ser político. Não é questão de ser político, que ele não vai entrar nessa questão de partidos. Entendi. Não vai ter uma bandeira, né? Ele vai unir todos embaixo ao serviço de Hashem. PT e bolsonaristas. Uma vez, sabe que isso é a mesma coisa. Isso, para todo mundo. Vocês vão gostar. Olá. Isso ou isso, a mesma coisa. Para de se enganar. Ok? As pessoas têm que acordar. Tem que entender que não isso. Okay? Eu vou falar sinceridade. Tem coisas da esquerda que são boas. Poucas, não são boas. Tem coisas na direita que eu a favor, tem muitas coisas que eu não sou a favor. Entendeu? De novo, uma vez perguntaram o sogro do Rebbe, o Rebbe anterior, que fugiu, ele foi preso na Rússia comunista. Ele foi considerado um dos maiores inimigos do comunismo só por ser o líder religioso do povo judeu na Rússia. Ele foi preso várias vezes, até foi torturado. Ele conseguiu fugir para a América, para os Estados Unidos. Ele que construiu toda a sede e tudo. E perguntaram a ele, qual é melhor, na sua opinião? Socialismo ou capitalismo? Comunismo ou democracia? Ele falou, olha, todos esses sistemas criados por homem, tem prós, tem contras, são falhas. Nós seguimos a lei divina da Torá, que foi criada por Deus, pelo próprio Criador. Isso não falha. Então, o Mashiach, ele vai trazer esse conhecimento. Esse conhecimento seria uma teocracia? Não tem nada a ver. De certa forma, sim. E que está escrito em Isaías 2 e no final, Isaías 11 também, que o mundo inteiro será preenchido do conhecimento de Hashem. É lindo isso. Lindo. Não da graça, no sangue, na salvação, não. Conhecimento. Sim, está escrito. Essa é uma das nossas missões como judeus, ok? Para trazer a era messiânica, divulgar o conhecimento de Deus. Lindo isso aí. Então, isso é importante. Por isso a gente fala, a gente preza tanto em estudar, questionar, procurar, saber pela verdade. Eu não tenho medo de debater ou discutir. Entendeu? Tudo acaba num café ou num pizza, não tem problema. Uma pizza, melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. O judaísmo acredita no capeta?
Aquele que está em Brasília agora, com 9 dedos? Não, é o outro. O outro. Não. É aquele que lá, que de baixo, lá de 7 palmos de baixo, o Lúcifer, enfim, não tem nada Baphomet, e aí você pode colocar o nome que você quiser. Sim. Vocês acreditam no... Não tem nada. Mas tem uma energia... Não, é o que acontece. Tem um serzinho aí, não tem não na história? É uma coisa chamada Satã. Satã. O que é não traduzido eu vou fazer, colocar uma Satanás. Mas não é tradução. Porque Satã significa desviador. Porque o desviador, ou talvez tentador, no judaísmo, ele é um anjo. Anjo 100% submetido à vontade de Hashem, de Deus, e ele é um anjo responsável da escolha. Para você ter mérito, para você ter um relacionamento verdadeiro, você tem que ter escolha. A não ter relacionamento. Senão é um estupro. Porque se alguém falar para você, ou você me aceita ou você é para o inferno. No relacionamento, não tem uma escolha aqui. É um estupro. Ok? Estou falando palavras assim, mas é esse aí. Eu falei que meu advogado, eu posso falar o seu termo legal que você força alguém a fazer algo contra a sua vontade. Eu tenho que aceitar, senão eu vou para o inferno. Essa estúpido. Deixa eu falar, não. Eu vou te dar a opção de escolher. E ainda fala, saiba, meu filho, que a sua escolha vai ter consequências. Não é punição, consequências. Você vai botar a mão no fogo, você vai se queimar. O fato de que você se queimou não é punição. É uma consequência. Sabe o que é punição? Eu vou falar assim para a pessoa. Punição se sua mãe vai te bater com o chinelo depois. Falei para você não botar a mão. Essa é a punição. Além que você se queimou. Então, Deus, ele fala para nós, meu filho, o caminho é isso. Se você vai desviar do caminho, vai ter consequências. Se responsabiliza, se arrepende e volta ao caminho. Quem é responsável e nos dá essa escolha, essa possibilidade de ter mérito, é o Satã. É o trabalho dele. Ele foi criado para isso, para testar o homem. Não por mal, para que o homem terá mérito. Sim, acredito nisso. Então, a gente não tem nenhum medo a gente não pede a Hashem, não testa, gente. Não precisa testar. Não precisa testar. A gente não sabe se a gente vai aguentando, mas não precisa testar. Não, mas na verdade, se as pessoas pesquisarem... Mas bater, sabe, um pouquinho de... Então, se as pessoas pesquisarem um pouquinho, elas vão ver lá até no Novo Testamento que o próprio Jesus chama um dos seus parceiros de Satã. Mas... No Apocalipse fala que o Satã é o Deus desse mundo. Então, a teologia cristã já deixou de ser trindade, virou quadridade. Temos mais um Deus. No momento que você fala que alguém tem o poder de ir contra o Criador e rebelar contra o Criador, sem sofrer consequência, ainda virar Deus desse mundo, então você criou mais uma divindade. O judaísmo, especialmente o hassidismo, a gente vai, Deus é tudo Deus. Ele está em tudo, nós estamos dentro dele, ele preenche tudo e cabe nós revelar isso no mundo físico. Pessoal, eu vou escolher uma pergunta aqui. Uma só, eu vou ter que voltar mesmo. Né, porque o pessoal, na verdade, eles estão no fight. Assim. Fica à vontade. Então, tô no fight aqui. Mas antes, o diretor vai escolher uma, tá, diretor? Eu nem vou entrar nesse critério para o pessoal não me bater depois. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui e falar dos livros do nosso querido amigo que está aqui comigo, que é O Segredo da Mentalidade Judaica, aqui, ó, um best-seller. Vocês conseguem encontrar através das suas redes sociais, né? Redes sociais, sim. Em todas as livrarias não vai ter outro Rabino Dor, viu? Você digita lá, vai aparecer ele. E você consegue encontrar o livro, tá? Muito bom, best-seller. Então você que tá aí quebrado. Esse aqui, esse é quebrado. Tá precisando melhorar de vida. Vamos melhorar um pouquinho, né, criança? Vamos lá, ó. Aqui, ó.
Esse daqui, ó, tá até de ouro, ó, para te motivar, ó. Ó. O segredo da prosperidade judaica. Tá na hora, hein? Vamos prosperar um pouquinho? Vamos prosperar um pouquinho, né? Eu falo assim, cada um tem que ser milionário. Já pensou? Tem que Todo ser. mundo milionário? Por que não? Inclusive, o meu Pix, ele é... Brincadeira? Tem aqui também... Olha esse livro aqui do nosso querido amigo. Desvendar. Por que deixei o cristianismo e abracei o judaísmo? Pretencioso esse título, hein? Esse é o livro, na verdade, que eu publiquei. Um amigo meu que escreveu, Eli Sanches, é grande amigo meu, e a gente publicou. E esse livro já está na 6ª, 7ª edição dele, e despertou milhares de pessoas já. Maravilha. Nós temos aqui Os Segredos da Cabala para o Seu Negócio. Esse é bom, hein? Todos são bons, mas esse é o mais novo filho da família. Eu que tenho empresa, ó. O Segredo da Cabala para o Seu Negócio. Pode comprar tudo online. Chega na tua casa. Mora no Manaus? Chega lá. Tá bom? Não importa onde você more. Você manda para fora do país também? Sim, também. Manda para fora do país. Aqui muito bonito. Letra muito boa de ser lida. Vale muito a pena, viu? Então, quer ter um pouquinho das dádivas do conhecimento do Rabino, tá na hora de você colocar a mão no teu bolso e comprar um pouquinho. Porque se você não investir, não tem como você lucrar também, né? Tem que investir para poder lucrar. É isso? O segredo do sucesso é conhecimento. Conhecimento. Então precisa ter. E se é o primeiro passo, tem conhecimento. Depois você tem que aplicar ele. Mas o primeiro passo, você tem conhecimento. E abençoar o Rabino também, né? Posso falar uma coisa? Pode. Depois que eu tive um relacionamento maior com o judaísmo, muita coisa melhor aconteceu. Então, você também precisa mudar de vida. Então, mudar de vida tem a ver com mudar a sua mentalidade. E para mudar a mentalidade, você tem que mudar a fonte do conhecimento que você está tendo hoje, já que não está funcionando. Eu vou te dar um exemplo do que a gente estava falando, tipo, a nossa verdade, que nós todos aqui no Brasil temos um governo. Você pode gostar ou pode não gostar. Agora não há essa questão. Essa é a verdade. A realidade, o que você faz com isso? Tem muitas pessoas que falam, puxa, acabou, não vai dar mais, e desistem. Outros pegam isso como motivo de impulsionar e fazer algo a mais para valer e conseguir florescer e crescer. Os dois vivendo na mesma situação atual. Mas a sua realidade e a sua escolha que você faz perante a verdade que você se encontra. Então, aquele te ensina, você vai encontrar a verdade. Mas a sua decisão, como criar a sua realidade, que vai transformar a sua vida. Sensacional. Vamos lá, diretor. Qual é a pergunta que você escolheu? Gente, a culpa é completamente do diretor, tá? Então vamos lá. Ó. Onde está escrito que o Messias será Deus e que deve adorar e orar pro Messias? Essa pergunta tem que fazer para os pastores. Porque eles que alegam isso. No judaísmo não existe isso. É uma pergunta bem crítica. Aliás, onde está escrito que, a primeira coisa, a palavra Mashiach, no judaísmo, na escritura. Aparece 39 vezes na Torá, Mashiach. E 38 vezes, 36 vezes, referido aos utensílios do templo aos sacerdotes. Porque a palavra Mashiach é ungido. É ungido, verdade. O único lugar que é traduzido como Messias e não como ungido em Daniel 9, que deturparam lá também na está escrito. Em vez de traduzir, colocaram um Messias em letras grandes, em vez de ungido. Mas tem vídeos meus da aula sobre explicando por que foi feito isso, mas a palavra Mashiach é ungido. E a Torá refere essa questão de ungir para os utensílios do templo. Agora, o termo o Mashiach, a Mashiach, o Messias, referido ao que a gente falou, o líder do povo judeu, o rei da casa de David, que vai liderar o povo, levando eles para a messiânica. Essa é uma coisa que não na escritura, está na Torá oral. Mas esse é um conceito judaico também. Sim. Mashiach é conceito judaico.
que também foi levado, deturpado pelos outros religiões, tanto cristianismo como islã. Muitas pessoas me falam, por que você só fala do cristianismo? Por que você não critica o islã? Desculpa. Assim, gente, primeira coisa, nós estamos no Brasil. 99% da população brasileira é cristã. Sim. Agora, se tem aulas minhas também sobre o Islã, sobre o Alcorão, eu entendo um pouquinho também. Agora, o contexto no Brasil não é o Islã. O contexto no Brasil é o cristianismo. Então... Caso quando o Rabino for lá para Paris, lá, ele, nas Olimpíadas, eu não sei se eu posso andar lá, não. Eu tenho quase certeza que não. Sabe que Paris é o maior país muçulmano da Europa. Sim, eu sei. Por isso que eu tô falando. Entendeu? Eles têm problema com um país pequenininho lá no Oriente Médio. Tem tanta coisa pra falar. Eu tenho tanta coisa para falar para você, o tempo é tão curto. Nossa. E você que tá assistindo, não se inscreveu no canal ainda? Você tá de brincadeira comigo, né? Consegui trazer o Rabino aqui. Tive que falar com ele 20 meses para conseguir trazer ele aqui e você não se inscreveu ainda. Ó, Rabino, pra gente finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a mensagem que hoje, terça-feira, dia 30 de julho, você quer passar para quem está assistindo, para que ela possa ter uma transformação na vida dela? Eu vou falar algo real, tá? A maioria das pessoas estão lascadas, tá? Por motivo A, B, C, D, Y, Z, tá? Um dos motivos, a gente já sabe o que é, né? A economia do país. Eu tava vendo um vídeo antigo meu, o que eu tava lá, um vlog dentro do mercado, o preço das coisas, eu me assustei, eu nem lembrava. Então, assim, tá todo mundo quebrado, de certa forma, tá todo mundo buscando uma libertação de algumas angústias, de realização, sabe? Incerteza. Eu acho que o cenário global, o cenário nacional, tá dando uma certa insegurança e incerteza em todo mundo, porque a gente não sabe o que vai rolar. Mas, assim, os judeus passaram por muitas coisas e estão aí, né, para falar que existe algo maior que mantém o povo vivo. O que você pode trazer de concreto para as pessoas praticarem, e agora o tempo é todo seu. Então, olhando para lá... Então, o seu público lá, eles querem ver você. Então, o negócio é assim. Primeira coisa, tem que entender que... eu vou falar o que você referiu sobre a situação atual. No judaísmo nós temos esse conceito que tudo que Deus faz, Ele faz por bem. Mas estou sofrendo. Talvez você não entende por que as coisas acontecem do jeito que são, mas tenha certeza que tudo que Deus faz é por bem. E eu te garanto, não existe nenhuma pessoa hoje, nenhuma pessoa que vai querer viver, mesmo sendo uma realeza de 500 anos atrás. Nenhuma. A pessoa mais sofrida hoje em dia não vai largar o avanço tecnológico, cultural, ideológico, mental que nós temos hoje, não vai para 500 anos, 100 anos atrás. Ok? Nós estamos vivendo talvez nas melhores épocas da humanidade de ser um ser humano, de ser uma pessoa livre de pensar, de agir, de fazer tudo que você acha que é bom para você. Agora, você tem uma escolha. E o fato que os judeus sempre conseguiram, de certa forma, né, sobreviver os tumultos da história, é porque a gente não esperou ninguém fazer por nós. A gente sabia que Deus nos colocou onde que nos colocou para fazer merecer. Então, se você está aqui hoje no Brasil, eu também estou aqui no Brasil, e a gente passou tudo o que a gente passou, vou falar, desde os últimos 5 anos, ok? Desde o início do Covid até hoje, todas as tumultos no mundo, e por fato tem pessoas que prosperaram. Tem pessoas
que deu muito bem. Não apesar do bem. E tem pessoas também do mal, que não deu muito bem, que caíram. Okay? E estou torcendo para o povo venezuelano realmente fazer o que tem que ser feito por eles mesmos. Não esperar outro alguém fazer para eles. Esse é o segredo do povo judeu. Aonde que Deus nos colocou, nós fizemos para merecer. Se aquela história, um judeu entra no banco para pedir empréstimo, é negado. O que ele faz? Monta o banco dele e compra o outro. Perfeito. Então, você pode ter um monte de desculpas. E tem direito. Não é fácil para ninguém. As coisas estão mais caras, e está mais difícil, ou você ganha mais. Aumenta seus ganhos, aumenta sua forma de renda, aumenta suas fontes de renda, aprenda, tenha conhecimento de como fazer isso. A gente dá bastante aulas de treinamento sobre isso. Procura saber como eu posso melhorar. O que falta na minha mentalidade para que eu preciso sair dessa situação. E, afinal de contas, é que eu falo no meu plano ABC. Arranca a bunda da cadeira. Não tem desculpas. Você não tem 90% porque você não fez. Porque Deus já te colocou no lugar. E você vai ser o melhor lugar. Tá aqui, ó. E também na venda. As xícaras. Mas o negócio é assim. Eu fazia isso. Eu estava no lugar que não vi saída. Estava sozinho, não tinha ninguém que eu conhecia. Saí de casa. Em vez de ficar mal-humorado na sofá, saí de casa e dei umas voltas. Mesmo que você vai dar voltas para refrescar. Mas vai dar uma clareza, você já vai dar uma outra visão das coisas. Tá entendendo? Não tem desculpas. Você ouviu o Rabino aí, né? Então, ó, arranca a bunda da cadeira e vamos fazer acontecer. Obrigado, a gente falou sobre muitos assuntos. Eu quero que você volte sempre, tá? Porque eu gosto assim. Amostradinho, brincadeira. Eu gosto assim, que fala, que argumenta. E a minha função aqui só é uma: provocar. E deixar com que você possa falar, porque eu sou a voz do povo, brincadeira. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Obrigado. Obrigado, Yossi, por ter feito a conexão. Você é sensacional. Tenho acompanhado cada vez mais seu trabalho. Tem muita coisa para perguntar para você, mas não tem como falar tudo, por isso você vai ter que voltar mais vezes. E eu quero agradecer a você que está assistindo, porque você é a audiência, para tudo é para você mesmo que tá vendo. Então, fique à vontade de ficar com a gente aqui no canal, tá? Se inscreva, vai continuar rolando, vai ter corte, vai ter uma série de coisas bacanas. Isso, tem um monte de coisa. Eu sou cego, Rabino, eu não enxergo nada. Eu tô pior, mas eu tô vendo um monte de gente aí, tô gostando. Legal. Não, o pessoal vem em peso e vai vir mais, né? Porque o horário de tarde, né? Importante, não, as pessoas discutem, debatem, questionam, começa a pensar por conta própria. Não precisa acreditar em que eu falo. Sim. Vai testar para ver se realmente é. Que o que eu fiz hoje seja com você. Que esse podcast te provoque a se mexer, né? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Vai ter corte bacana, hein? Eu quero ver vocês lá arregaçando nos comentários. Até mais.
Bem-vindos ao canal do Rabino Dor Leon Matar, Saindo da Matrix. Você pode estar comprando os livros do Rabino no nosso site www.rabinodor.com.br, O Segredo da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica e Os Segredos da Cabala para seus negócios. Não perca já, se inscreva aqui embaixo, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas saírem da Matrix.